Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um devocional diário hoje. Hoje em 1 Samuel capítulo 10, a partir do versículo de número 9. Nós vamos ler 3 versículos e nós vamos para o versículo de número 21. Vamos ler também 3 versículos. Fala assim: Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e seus servos chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele. Imediatamente ele profetizou entre os profetas. Quando os que já conheciam o observaram, profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros: que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas. Nós vamos para o versículo de número 21. Então fez vir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de Matri foi escolhido. Então os homens da família de Matri avançaram. Saul, filho de Quis, foi escolhido. Todavia, quando procuraram, ele não foi encontrado. Constaram mais uma vez o Senhor, e o homem escolhido já entre nós, e Yahvé respondeu: sim, ele está bem ali escondido, no meio das bagagens. Em seguida, correram a buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo. Então, de boa aparência, quando ficou em pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Meus irmãos, é interessante esse texto. Davi não, desculpa. Saul aqui no capítulo de número 10, ele vai ser aclamado rei. Mas haja vista que há uma preparação de Deus também na vida de Saul. Não é o rei que Deus escolheu, é o rei que o povo escolheu. Agora, Deus manda o profeta ungir, Deus unge ele a rei. E então tá no versículo 1, não tem que ele é ungido a rei, ele é ungido a príncipe ou a capitão. Em algumas traduções bem diferentes tem general, né? E Saul agora recebe orientações de Samuel. Quando está saindo de próximo a ele, ele começa a profetizar. O Espírito de Deus se aposta dele de uma tal forma que ele começa a profetizar. E aqueles que eram profetas começam a indagar, dizendo: o que está acontecendo com o filho de Quis? Será que ele entrou agora para o grupo, a escola de profetas? É interessante, meus irmãos, ressaltar porque Atos capítulo 2, o Espírito de Deus não desceu nem sobre reis, nem sobre profetas, nem sobre sacerdotes. Desceu sobre homens leigos que só tinham, vamos dizer, o ensino fundamental, e eles profetizaram, falaram em outras línguas, eles usaram o poder que lhe havia sido concedido pelo Espírito de Deus. Só que no Antigo Testamento o Espírito só vinha sobre essas 3 classificatórias de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. E aqui nós temos um exemplo muito grande que ainda não tinha rei Israel, então eles ficaram preocupados, né? Eles tiveram essa preocupação. Todavia, Saul é cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele nos capacita para fazermos a sua obra, para fazermos o seu querer, para fazermos o seu ide. Todavia, porém, entretanto, contudo, no versículo 21 até o versículo 24, até o versículo 23 e 24, Saul ele vai se esconder quando é para ser aclamado rei. Perceba que no Antigo Testamento o Espírito ele não permanecia, ele vinha sobre, né? Ele vinha sobre a pessoa e assim ele se retirava. E aqui nós vemos claramente isto. No versículo de número 9, 10, 11, 12, 13, Saul está cheio do Espírito Santo profetizando, transmitindo a palavra de Deus verbalmente. Mas no versículo de número 21, quando ele está sendo aclamado rei,
ele se esconde. Muitas pessoas nos nossos dias atuais que têm o Espírito Santo, Saul ele tinha, só que por período. Muitas pessoas que têm o Espírito Santo está sobre a sua vida, se escondem. Muitos de nós nos dias atuais não têm o interesse, a vontade, a determinação de fazer a obra de Deus, se gastar na obra de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios. Me deixarei gastar por amor de vós. Por amor de quem? Só dos irmãos? Não, da obra. A obra de Deus. Todavia, tem muitos irmãos que estão se escondendo. Pregadores, irmãos que cantam, irmãos que são evangelistas, irmãos que são diáconos para servir, mas se escondem entre as bagagens. Tem tanta bagagem para usufruir e se esconde no meio dela. Que nós possamos, meus irmãos, meditar e pensar a respeito disso. Saul aqui, ele se escondeu quando estava sendo aclamado rei. E você? Deus tem lhe chamado, já capacitou, lhe deu o Espírito de Deus, lhe deu seu Espírito e você tem se escondido. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.